Nação flamenguista, o Flamengo vencendo aí, né, o Deportivo Tátira por 1-0, claro, pessoal. Não foi aquele jogo fantástico, não foi aquele jogo avassalador, mas o Flamengo venceu. Acho que o importante foi sim a classificação para as oitavas. Já tem aí torcedores rivais preocupados, né, com medo do Flamengo, de pegar o Flamengo nas oitavas, né? Rossi salvou o Flamengo no final do jogo, mas eu acho que valeu foi a classificação. Pessoal, e vamos ser bem realistas. Oitava é outra competição. Nas oitavas vai ser outra competição. Não vai ter essa moleza. O Flamengo vai entrar mais focado. Jogadores recuperados, né? Alguns jogadores vai estar já recuperado. Dela Cruz, Pulgar, né? Que o meio campo do Flamengo se passa muito por Pulgar. E principalmente no ataque, né? Gonzalo Prata fazendo falta. E outra coisa, Pedro vai estar recuperado. Quando eu digo recuperado, em forma, né? Então, sem sombra de dúvida, é para comemorar, sim, por que não se classificar, né? É para uma Libertadores que é tão difícil, né? Vamos ver o que a mídia tá falando aí. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Vai direto para o Rio de Janeiro com Rafael Marques para trazer um pouco do que foi dito, do clima no Maracanã, do torcedor, como amanhece hoje o rubro-negro, orgulhoso com a classificação, preocupado, ouvindo cornetas e zoações de outros. Aí se o vascaíno botafoguense vem zoar o Flamengo, o rubro-negro vai falar o quê, Rafa? Estamos classificados, ou não, Rafa? Bom dia. Bom dia, Abel, bom dia, Brenner, bom dia, Eugênio, Prates, ao Fã de Esporte conectado com a gente. Eu acho que é muito mais o Flamengo pelo Flamengo do que o Flamengo com os seus adversários diretos aqui no Rio de Janeiro. Ontem à noite no Maracanã, todo o cenário estava armado, preparado para uma grande festa. 66.082 torcedores presentes, maior público do Flamengo no ano e um dos maiores da história do novo Maracanã. As presenças ilustres, né, de atletas profissionais vinculados afetivamente com o Flamengo, mas que não jogam mais pelo clube, Vinícius Júnior, João Gomes no meio da galera, Paquetá, Ancelotti, técnico da seleção, presente para poder acompanhar de perto 5 dos seus convocados para os jogos contra Equador e Paraguai. Um deles não jogou, que foi o Danilo. Então se tinha todo um cenário pronto para uma grande festa, mas na prática o que se viu foi uma noite dramática para o Flamengo em termos de planejamento para 2025. Com o gol do Léo Pereira marcado no segundo tempo, o time venceu o Tátira por 1-0 e agradece muito a defesa do Rossi naquela finalização da pequena área, queima-roupa no chute do Cano aos 49 do segundo tempo. Aliás, se o Flamengo ganhar a Libertadores desse ano, lá na frente, quando fizerem aquele material especial que conta a história da campanha, vão ter que pontuar essa defesa, que ela foi uma defesa que valeu uma classificação, a maneira como o Rossi abafou o chute do Cano e manteve o placar de 1-0. O debate pode ser desenvolvido, meus amigos, sobre várias formas de análise, sobre vários prismas, mas eu queria tocar em 2 pontos, até para servir de, digamos, start desse tema para os demais companheiros. O primeiro deles é o seguinte: o Flamengo não poderia terceirizar a situação com absolutamente ninguém. O discurso de falar do Tátira e do comportamento do Tátira como uma espécie de argumento para justificar a dificuldade do jogo de ontem me parece algo que flerta muito com o despeito. O Tátira não tinha a menor obrigação de vir para cá e jogar de má vontade por questões profissionais. Todo mundo que entrou em campo ontem tinha que se empenhar. Então dizer que o Tátira se empenhou mais contra o Flamengo do que nos outros jogos, eu acho que esse tipo de discurso flerta muito com o despeito. E o segundo, comportamento da torcida. Ao final do primeiro tempo e ao final do jogo ontem, a torcida vaiou e depois apoiou o time. O que esse gesto significa e como ele foi interpretado, pelo menos por quase todo mundo aqui no Rio de Janeiro? Olha, nós torcedores comparecemos, fizemos nossa parte, apoiamos o time, mas não gostamos do que vimos. É uma mistura, ou na verdade uma junção de sentimentos que podem ser até em algum momento serem tratados como paradoxais, alívio pela classificação e tristeza pela atuação. Eu acho que essas duas situações foram conjugadas pela reação do torcedor ao final do jogo. O ruim de tudo, né? O melhor da história, o Flamengo está classificado para o mata-mata, isso é o que mais importava no final das contas. O Felipe Luiz admite a ansiedade, esse é um ponto importante. A Arrascaeta está fora do primeiro jogo das oitavas de final e como passou na condição de segundo colocado no seu grupo, o Flamengo, mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo no mata-mata, vai decidir fora do Maracanã. Abel e amigos.
Muito bem, o Rafael Marques trazendo um pouco da repercussão, um pouco da análise dele também do que aconteceu ontem no Maracanã. E tem muito rubro-negro bravo, apesar da classificação, porque ela foi suada, etc. e tal. Claro, o torcedor esperava uma goleada em cima do Táchira. Eu imaginava que o Flamengo fosse golear o Táchira, não foi o que aconteceu. Temos torcedores mostrando sua indignação, é isso? Olha aí, na nossa hashtag F360BR. William Guerra, Abel, não é Flamengo se classificou com drama. Vou começar aqui o nosso papo. O seu start, como diria Rafael Marques. Fazendo uma crítica à edição do programa. Opa! O Flamengo ganhou o jogo. Que isso? Aí de todos os jogos... Quero te cumprimentar. Que isso? Quero te cumprimentar. De todos os jogos, a gente quando vai abrir aqui o bloco, a gente bota um gol. Aí botaram aqui uma defesa do goleiro. A única defesa do goleiro do Flamengo em 90 Bem minutos. pontuado, pontuou É isso legal. que eu falei. A única. Parabéns. Tomou sufoco nos últimos 5 minutos. O Flamengo Pontuou fez bem. 20 finalizações. O goleiro deles fez 2 ou 3 defesas muito boas, inclusive uma numa cabeçada do Gerson, que era um gol feito. O goleiro deles é o goleiro do Táchira que você está falando. Deles o tá Táchira. bom. Deles você o é Táchira. Flamengo, o goleiro nosso. Deles, os venezuelanos. Embora seja preto e amarelo o time, não sei se isso teve interferência na atuação do Flamengo ontem, mas embora seja venezuelano, preto e amarelo, é o time venezuelano. Tá certo. É o goleiro deles, do Táchira, Do Táchira. que eu não sou o Táchira, Sim, ele fez algumas defesas, talvez até mais difíceis do que a defesa do Rossi. tô com você. E a defesa do Rossi, ainda tinha o Alexandre fechando. Se a bola passa pelo Rossi, o Alexandre poderia tirar. Aí já não sabemos. Calma. Poderia tirar, mas ele estava fechando ali. Mas não dá pra dourar a pílula do Não que dá pra dourar a aconteceu pílula. ontem, não. O Flamengo não fez o que se esperava dele. Esse é um fato, que era ganhar Em com toda a fase tranquilidade de o jogo. grupos, né? Mas ele ganhou o jogo. Então, eu acho que deveria ter começado o bloco colocando o gol do Léo Pereira. Peraí. Boa Senhor, observação. preste atenção. Assina embaixo. Você assina embaixo? Não, em relação Mas a produção do F360, que foi criticada pelo general, já respondeu aqui. Descaradamente. Aqui, ó, Lamento tem um muito ponto isso. aqui. A produção já falou, porque o Eugênio falou assim, a produção errou, não foi isso que você falou? Não errou. Ela fez o que ela achou que tinha que fazer. Mas eu discordo. a edição errou. Eu discordo. A produção já falou comigo aqui, falou assim, o Eugênio está dizendo que a produção agiu errado? Então, a produção está me perguntando aqui, será que a produção produziu a torcida do Flamengo? Porque a torcida reclamou e vaiou. Vamos Mas colocar no ar. essa é uma outra questão. Olha aí, vê se... Essa é uma outra questão. Peraí, segura aí. São coisas coloca diferentes. Coloca no ar, a torcida do Flamengo, vai. Eugênio Leal. Foram produzidas, mas isso não invalida a minha crítica, porque o jogo ontem, a tendência do jogo não foi o Flamengo tomando sufoco do Táchira. O Táchira quase não chegou no ataque. Verdade. Então, Praticamente não criou problema para a defesa do Flamengo. Aquilo foi um lance nos acréscimos. Pontual, eventual. O jogo todo foi o Flamengo no ataque. A tendência do jogo foi o Flamengo com 62% de posse de bola, finalizando 20 vezes. Ataque contra a defesa. 5 situações reais de gol que não foram convertidas, só uma delas entrou. Ponto. Então, assim, o jogo mostra o seguinte, que o Flamengo, embora muito superior em campo, ele não teve capacidade de converter situações ou de criar mais situações de gol. É em cima disso que a gente tem que trabalhar para entender o que foi o jogo. Qual é o problema do Flamengo? Se é que tem um problema. O Flamengo, a gente cria as expectativas. Uma coisa é o que está na nossa cabeça, outra coisa é a realidade do campo. Não, mas peraí. Verdade. Eu brinquei com Os jogadores do você. Flamengo também ajudam nesse discurso, né? Eu brinquei com você, coloquei pilha, Porque mas eu eles concordo mesmos, quando muito. são perguntados, eles falam sobre o valor do elenco. O Flamengo Verdade. tem o melhor elenco do país. Os próprios jogadores Isso é dizem relativo. Eles próprios ajudam a sustentar essa narrativa de que o Flamengo é bem poderoso. Então não somos Mas só o Flamengo nós, é né? Eu acho poderoso. que todo mundo que está dentro da bolha do futebol tem a expectativa. Na verdade, a expectativa é criada mediante aquilo que historicamente os jogadores mostraram em campo que são capazes de fazer. E aí você conjuga as individualidades e estabelece o valor de um elenco. O Flamengo tem um elenco muito poderoso e, como tal, precisa ser cobrado. Fez uma fase classificatória muito ruim. Dos 6 jogos, o único jogo que o Flamengo justificou a sua capacidade de competição foi contra a LDU no Maracanã. Em todos os outros jogos, o Flamengo esteve abaixo e a gente, pelo menos eu faço muito isso, a gente cobra cada vez mais que o torcedor ele se incumba de ser mais bem
bem informado, que ele desenvolva uma capacidade crítica um pouco maior, que de posse de elementos sustentáveis ele possa ser um ativo importante para ajudar a melhorar o desempenho do seu time. A gente quer uma torcida mais inteligente, mais racional. Então, assim, eu entendo que o que aconteceu ontem no Maracanã foi totalmente plausível. O que o torcedor do Flamengo fez ontem é a manifestação de descontentamento com uma primeira fase que era, sim, para ter sido sem sofrimentos e foi com sofrimentos. Eu quero tocar a bola pro Breiler. Eu queria ouvir o Breiler também. E para o Rafael Também Prats, quero ouvir o Breiler. Só completando o seguinte... Eu brinquei, coloquei pilha em você e tal. Eu concordo muita coisa com o que você fala, mas não concordo com tudo. Porque quando você fala, a expectativa é criada. A expectativa é criada em cima da realidade. Aí eu tô com o Rafa. A realidade é um time milionário, um time com investimento milionário, com uma camisa pesada, tricampeão da América, contra um time da Venezuela, que deve ser respeitado, o futebol venezuelano, mas é um país que não tem tradição nenhuma no futebol. Então, sim. Não vou comparar, eu não vou comparar o Flamengo com o Real Madrid, nem a Venezuela com a Grécia. Mas é como se o Real Madrid jogasse contra um time da Grécia lá na Champions. Todo mundo vai esperar que o Real Madrid ganhe com tranquilidade de 5-6-0. Se não ganhar, se ganhar do jeito que o Flamengo ganhou, vai ter vaias, vai ter crítica. O Flamengo já tinha jogado com o Tátira nessa Libertadores e tinha vencido só por 1-0. O Tátira não foi goleado, embora não tenha... Não, o jogo de abertura foi 1-0. Não, o primeiro. E com sufoco, né? 1-0 lá. Foi um jogo difícil. Tátira finalizando mais. O Tátira que muda a sua maneira de jogar contra o Flamengo, bota uma linha de 5, não costuma fazer isso. O Tátira contra a LDU... A expectativa não é que... 2 jogos difíceis contra o Deportivo Tátira, pessoal. Só vale destacar uma coisa. Ninguém goleou o Deportivo Tátira, né? Só a mídia que criou isso e alguns torcedores do Flamengo também compraram. Mas, pessoal, acho que Eugênio aí tá mais do que certo, né? O que vale... tá nas oitavas, né? E isso aí é o que vale, né? Derrotas, perdeu contra a LDU na altitude com 2 gols no final da partida. Ele mostrou capacidade de dificultar, embora não de tirar pontos dos adversários. E ontem foi assim, mais uma vez. Agora, essa questão da gente criar expectativa, e o Rafa falava sobre o passado. Primeiro, hoje me parece que a gente já debateu isso aqui, o elenco do Palmeiras me parece mais forte do que o Flamengo, porque tem peças de reposição no mesmo nível em praticamente todas as posições. Ainda assim, o Flamengo é muito mais que o Tátira. Mas, claro que o Flamengo ontem não foi Flamengo e Palmeiras, ontem foi Flamengo e Tátira. Outra coisa, falar do retrospecto recente do Flamengo na Libertadores, foi eliminado pelo Peñarol e pelo Olímpia nos dois últimos anos. Então não tem essa... Peñarol e Olímpia não dá pra comparar com o Tátira, desculpe. Mas o Tátira não ganhou do Flamengo. O Flamengo ganhou do Tátira. Sim. Eu estou colocando, esse time mais recente do Flamengo não tem tido... O Flamengo campeão em 19 da Libertadores suou para se classificar para as oitavas de final. Foi arrumar um 0-0 com o Peñarol fora de casa na última rodada e depois ele cresceu de produção e chegou ao título. Libertadores não é brincadeira, é Libertadores. Eu esperava mais do Flamengo. Eu também esperava mais do Flamengo. Porém, eu achava que o Flamengo ontem deveria ter tido maior qualidade na criação das jogadas. Agora, acredito que a pressão, o ambiente, a cobrança deixou o time excessivamente tenso, excessivamente nervoso. E você soma a tudo isso uma sequência de jogos que tem gerado desgaste. O Flamengo veio de uma decisão no domingo em que venceu o Palmeiras no Allianz. Perfeito. Venceu. O Flamengo vem de uma vitória importantíssima contra o grande rival dos últimos anos. Isso gera também uma coisa chamada desgaste físico, psicológico. Isso tudo a gente tem que somar e entender o que acontece dentro do campo. É criticar, mas subverter o que aconteceu de fato, para mim é um problema, porque a gente vai criar uma crise dentro de alguma coisa que está acontecendo. O Flamengo está classificado, o Flamengo está a 1 ponto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Agora, sim, precisa entender porque o ataque não rende o que se espera dele. Mas o torcedor Aí a gente vai procurar entender o que está acontecendo. Agora, Breiler e Prats, Abel Neto, Rafael Marques e Eugênio Leal falaram demais. Eu queria ouvir o Breiler. Não, mas o torcedor do Flamengo ontem no Maracanã vaiou, mas também não criou uma grande crise. Ali entendeu que o time passou um sufoco desnecessário na Libertadores e não é para passar. Então, para mim, não há questionamento ao trabalho do Felipe Luiz. Claro que sempre vai existir alguns extremos que vão dizer que o técnico não presta, mas o ponto não é esse. O questionamento é, o Flamengo, com esse time e com o que produziu na Libertadores, não era para ter chegado na última rodada mais tranquilo?
era fundamental, porque o que o jogo foi condicionado ontem foi pelo aspecto mental, e aí realmente a pressão de cair, de ficar fora na Libertadores, ainda mais para o Táchira. Se o Táchira faz aquele gol, seria o primeiro ponto do Táchira em 15 jogos no Brasil na Libertadores, porque só veio aqui e perdeu. Sim, mas o que eu entendo, eu discordo de algumas coisas do Eugênio, mas eu concordo com ele o seguinte: todos nós estamos usando sufoco porque teve sufoco mesmo, mas assim, o Táchira passou do meio de campo nos últimos 5 minutos do jogo. Tá ligado? O preciosismo de muitas vezes querer chegar com a bola dentro da área, de trabalhar demais, de dar uma passada quando precisava, talvez arriscar um chute. E isso o Felipe Luiz precisa assumir. São 6 gols em 6 jogos na Libertadores e todos contra adversários em que o Flamengo criou para vencer. Então, o preciosismo cobrou a conta do Flamengo. Chegar a essa última rodada, dependendo de uma vitória e quase flertar com um vexame, é muito do demérito do Flamengo em concluir jogos. Eu concordo com você, mas você concorda comigo que o Flamengo chegou assim, nessa situação preocupante na última rodada, por causa dos jogos anteriores, não por causa do jogo de ontem. Porque o jogo de ontem, outro time deu um chute no gol. Aconteceu mesmo com o Botafogo, terça-feira. Exatamente a mesma coisa com o Botafogo. Mas e por que não... E o Botafogo com uma menos, né? A diferença é que o adversário do Botafogo é mais difícil, né? Mas sofreu até o último minuto. E foi muito mais pressionado pela Universidade de Chile do que o Flamengo ontem. Você concorda ou discorda? O Flamengo chegou numa situação de risco de eliminação ontem, não por causa do jogo de ontem, por causa dos outros jogos. Fez 2 jogos contra o Córdoba, fez 1 ponto. Não ganhou da LDU. Então, mas o meu ponto é, isso não pode ser varrido para debaixo do tapete só porque se classificou. É preciso que Felipe Luiz, comissão técnica, jogadores reflitam e saibam que o Flamengo cria muito, mas não pode seguir desperdiçando tanta oportunidade. Concordo. Então, é algo que o Flamengo... olhar para o Palmeiras. Então, eu acho que assim, a questão do Flamengo é olhar para frente agora. Sim. Por que tem tido atuações abaixo do que se imagina que o Flamengo poderia ter? Então, vamos ver. Quem é que não está jogando bem? Alguns jogadores não estão respondendo ao esperado. O Cebolinha, o próprio Michael... o Arrascaeta vinha muito bem nos últimos jogos, caiu um pouquinho de produção. O Pedro voltando de lesão ainda não é o Pedro de outrora. O Gerson, acho que também já rendeu mais no time do Flamengo. É questão individual, é questão coletiva. Será que o Flamengo pode propor o jogo de uma outra forma? Ou está meio que previsível a maneira que o Flamengo ataca? É possível repensar a criação, a maneira de chegar ao ataque do Flamengo? Trabalhar com outras possibilidades? Eu acho que é isso que o Flamengo tem que olhar para o futuro e entender. Porque ali, ao dobrar a esquina, tem um Mundial de Clubes, do qual se espera muito. Se tem uma expectativa, né, um sonho, que o Flamengo faça uma boa campanha. A gente sabe que para qualquer time brasileiro é difícil pensar em título. Mas, de repente fazer jogos interessantes, jogos legais lá. E como é que é possível fazer isso? O futebol atual é suficiente para tal? Me parece que não. Que ele chega, acima de tudo, muito desgastado. Muito... jogado com muitos minutos nas costas e com o psicológico abalado. Então cabe também ao técnico, que a gente já falou aqui, é um técnico ainda muito jovem, saber lidar com a situação, tentar com pouco tempo que ele tem de treino, procurar alternativas, trabalhar a bola de uma maneira diferente, procurar outras maneiras de você propor o ataque. Eu acho que essa é a grande questão, tentar olhar para a coisa prática e entender por que poderia ser melhor e como tentar fazer a coisa melhor. Essa é a questão. O Prates quer responder a pergunta que está aqui embaixo. Responda, por favor. Não. Flamengo não conseguiu ser malvadão em nenhum momento? É para você essa pergunta. O pessoal fica meio assodado com esses termos, assim, de muita exaltação e tal. Aí eu, às vezes, tento segurar um pouquinho a onda, mas o pessoal não se segura. Às vezes é mais forte que eles. E eu entendo, obviamente. Responda a pergunta, para de enrolar. Não, acho que os companheiros falaram muito bem. Foi uma classificação em relação a nível de jogo. Uma coisa, Prates. Então, exatamente. Não fique em cima do muro. Não. Deixa eu falar uma coisinha, gente. Espera um pouquinho. Flamengo, claro que está classificado. Quando sai o sorteio, a gente tem que voltar um pouco no tempo, Eugênio. Quando sai o sorteio, nós falamos quase que de maneira unânime aqui o seguinte: é um grupo acessível. O que é grupo acessível? Vai liderar a chave. Vai fazer, 16 pontos, 15 pontos, 14. Assim. Exatamente. Porque o time realmente teve dificuldade em muitos jogos para fechar jogos em que ele foi melhor. O Central Córdoba foi muito bem. Foi muito bem o Central Córdoba. E o time passou em segundo.
Então foi uma fase de grupos que esteve abaixo do nível que o Flamengo pode jogar. E já jogou com o Felipe Luiz em outro momento. Agora, qual é o alento pro rubro-negro agora? Para 2 meses na Libertadores. Mata-mata é um outro campeonato. Aí, outra história. Que eu me dizia no auge que a Libertadores começa nas oitavas, lembra? Então, eu acho que para eles começava, mas não é para todo mundo. Não, e eu vejo a partir de agora um outro campeonato. Então, o que nós vimos até agora é uma referência do que se viu na fase de grupos. Acabou a fase de grupos. Vem aí uma outra Libertadores da América. Claro. E certamente o Flamengo classificando, vai ter uma avaliação do Felipe Luiz, que já certamente é feita, dia a dia. O que houve, pode chegar jogador, recuperar outros atletas, aperfeiçoar muito mais a finalização que o time criou em muitos jogos e não conseguiu compensar o número de gols e finalizações, como a criação que se apresentou ontem, não. Ontem já achei que tudo bem, teve muito chute, mas já não foi a mesma maneira de criar chances. As chances não foram tão claras assim como foi em outros jogos, mas pela classificação, ok. Para completar, e antes de agradecermos ao amigo Rafa. Nação flamenguista, Eugênio aí deu aula na sua análise, né? Eugênio foi perfeito, né? Porque, pessoal, ok, passou dificuldade, eu também concordo. Era para ter passado o trator em todas as equipes do seu grupo, eu também concordo. Mas que sirva de exemplo. Que Felipe Luiz tire essas maus atuações. Eu nem acho que foi tão mal assim, né? Eu acho que o resultado não veio, ok? E muito se passa pelo aquele jogo no Maracanã. Primeiro jogo contra o Deportivo Tátira, jogando lá 1-0. Não jogou bem, é um fato. Mas a partir daquele jogo, já era para Felipe Luiz. A partir de agora, vamos fazer uma boa Libertadores, né? Eu acho que o Flamengo merecia, já contra o Central Córdoba, não perder aquele jogo em casa, né, pessoal? A gente sabe que o Flamengo ali naquele jogo entrou um pouco relaxado. Felipe Luiz mudou bastante a equipe, né? E o Flamengo perdeu o jogo, né? Ali onde complicou tudo. Daí daquele jogo para lá, jogou toda a vida com a faca no pescoço, podemos dizer assim, né? Porque não poderia perder, a qualquer momento poderia dar adeus a Libertadores, e a gente sabe, né? Quando você joga uma competição pressionado, é outra coisa. Quando você joga relaxado, tranquilo, aí, pessoal, é melhor, né? Mas é como a gente falou aí, oitavas de final é outra competição. Vai ser outro campeonato. Por que eu tô dizendo isso, né? Porque zera tudo, pessoal. Zera tudo, né? O Flamengo ainda tem alguns pontos a ser citado, né? A Arrascaeta não joga o primeiro jogo das oitavas. Levou o terceiro cartão amarelo, que pra mim, injustamente, né? Ok, não foi pênalti, mas também ele não caiu. O cara chegou ali rasgando, ele pulou. Pra mim, não merecia o cartão amarelo. Ok, né? O juiz deu o cartão amarelo. E outra coisa, joga primeiro em casa, né? Então, a gente sabe que quem o Flamengo pegar vai jogar como o Deportivo Tátira, né? Não importa quem seja. Palmeiras, São Paulo, Peñarol, River Plate, todos vão jogar desse jeito aí. Linha baixa, não vai atacar, vai jogar pela uma bola. Isso aí é um fato. Então, o Flamengo tem que... Felipe Luiz já tem que armar um estilo de jogo e consiga, né, quebrar esse paredão aí. A gente sabe que é difícil, pessoal. A gente sabe que é difícil. Eu sempre digo que o Flamengo joga melhor fora de casa do que em casa. Por quê? Porque fora de casa os times saem para jogar, né? Dá espaço ao Flamengo, né? Já quando joga no Maracanã, os caras jogam ali com uma linha de 5, uma linha de 4 e uma linha de 1 só na frente, né? Só um cara solitário, né? Mas é como eu já disse, né? É outra competição, é outro campeonato. Eu acho que o Flamengo vem forte. Eu acho não, tenho certeza que o Flamengo vem forte nas oitavas, né? Aí recuperar Pulgar, recuperar De La Cruz, Gonzalo Plata, que eu acho que tá fazendo muita falta. Principalmente Pulgar, né? Inclusive no jogo de ontem, pra mim, Alan foi até bem, né? E principalmente Varela, bem novamente, né? Então, pessoal, eu acho que tá no caminho certo. Flamengo classificou-se na Libertadores, que muito dizia que nem ia se classificar. Flamengo é vice-líder do Campeonato Brasileiro, podendo até pegar a liderança no final de semana. Mas é como a Abel aí falou, né? O torcedor deu o recado. Estamos com vocês, vamos apoiar, só que a gente não tá gostando do que tá vendo. Por que eu tô dizendo isso? Porque o torcedor flamenguista,
O torcedor flamenguista é diferente dos demais. Demais, às vezes, só olha só para o placar, né? O torcedor do Flamengo, não. O torcedor do Flamengo quer resultado e quer desempenho. O torcedor do Flamengo quer resultado e quer que o time passe por cima dos adversários. Ok, é um fato. Nem sempre você vai passar por cima do seu adversário, né, pessoal? Do outro lado tem uma equipe, tem profissionais. Mas quer bom, quer o time mostrando um bom desempenho, um bom resultado, né? Mesmo, às vezes, que perca o jogo, mas massacrando o adversário, né? Partindo para cima, sem medo de ganhar. E a gente espera que nas oitavas se confirme, né? O Flamengo vai virar a chave. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.